Olá, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. A gente vai hoje começar um assunto de química relacionado com a identificação dos elementos químicos. A última aula que eu mandei para vocês, eu enviei a videoaula para a turma, foi com assunto relacionado à fórmula da substância, né? Como é que se chegou àquela fórmula da substância. Como é que a gente identifica aquelas etapas para calcular a fórmula percentual, a fórmula mínima, a fórmula molecular. Só que para saber como é que a gente representa hoje a fórmula, foi necessário identificar uma coisa, padronizar uma forma de identificar cada elemento químico que está presente. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei com a turma qual seria a importância, ou qual é a importância, por exemplo, de nós termos as fórmulas das substâncias. Tem uma identificação, ou identificar a composição qualitativa, ou seja, o que é que tem naquela substância, e quantitativa, o quanto tem de cada elemento naquela substância, para que a gente consiga definir. Então, ao invés de eu fazer uma leitura gigantesca, escrever um texto enorme, identificando, por exemplo, que H2O representa a molécula de água, e que a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, então isso daí alonga demais a conversa, e a presença de uma simbologia para representar cada elemento químico que você coloque. Ao invés de você colocar um texto dizendo que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, você coloca uma representação e ela já traz tudo isso para a gente de forma bem prática, precisa, organizada e imediatista. Certo? Então, o assunto que a gente viu até então era só para identificar como foi o processo para a identificação. Inclusive, definir a massa da molécula mínima. Algumas questões daquele assunto, eu coloquei para vocês assim. Determina a fórmula percentual, determina a fórmula mínima, determina a fórmula molecular, sabendo que a massa molecular da substância é tal. Então, aquela massa molecular era calculada de acordo com aquele modelo antigo para definir de acordo com a proporção, né, a densidade relativa das substâncias, levando em consideração o padrão, a molécula de hidrogênio para poder calcular. Então, dava um trabalho grande para poder calcular, mas nesse assunto aqui a gente vai tentar calcular essas massas moleculares, mas de uma forma mais prática. Porque dentro desse assunto a gente vai abordar a simbologia, a gente vai abordar alguns conceitos como coeficiente e índice, e a partir daí a gente vai fazer o cálculo da massa molecular, que a gente já fez. Eu já resolvi algumas questões em que tinha a necessidade de calcular a massa molecular mínima da substância. Para isso, seria necessário definir as massas atômicas. Só que as massas atômicas, você, aluno, não precisa definir. Por quê? Porque essas informações, elas vêm na questão, ela está na tabela periódica, ao final dessa sequência de slides. Eu coloco para vocês a estrutura da tabela periódica, como é que a gente identifica, tá? Numa outra oportunidade, se não der para a aula de hoje, para não ficar muito longa, numa outra oportunidade eu coloco para vocês a estrutura, o modelo da tabela periódica, como é que ela é organizada, como é que a gente identifica os valores de massas atômicas. Aí os valores de massas atômicas, nas tabelas periódicas, que são trabalhadas nos vestibulares e no ensino médio, elas trazem valores decimais. E aí, o que eu fiz? Eu montei uma tabela com valores arredondados, para que o aluno de fundamental, do 9º ano, ele não se tenha muito trabalho para fazer os cálculos, que não é uma coisa muito correta, mas que seria necessário para evitar um trabalho maior de vocês fazerem alguns cálculos que envolvessem a vírgula e pequenos valores pudessem alterar o resultado da questão. Então, quando tiver necessidade, esses valores vão ser dados para vocês de forma já arredondada, sem necessidade de você procurar em lugar nenhum. Vem trazendo para a gente, assim, na questão de uma forma bem mais clara, tá? Você já tem trabalho demais, então a gente não quer aumentar ainda mais essa gama de trabalho. Então, o assunto que está sendo abordado é chamado de notação química, certo? A gente vai analisar a notação química, na sequência a gente vai identificar o balanceamento de reações químicas, que esse dá um pouquinho de trabalho, porque envolve um pouco de lógica, tá? Tem a parte que a gente vai orientando, mas tem um pouco de lógica também, que aí
muitas vezes o aluno não tem esse treinamento, né, para poder identificar algumas questões nesse sentido. Então, precisa responder algumas questões, e aí é o que eu vou tentar fazer. Eu vou, no contexto, colocar algumas informações a respeito de como é que a gente procura, identifica como se faz esse balanceamento, e depois a gente coloca algumas questões mais abundantes, né, mais abrangentes, para poder o aluno ir aperfeiçoando e treinando, tá? Então, é questão de treinamento. Quanto mais se treina, mais fica mais claro. Então, quanto o aluno mais treina, mais fica preciso, né, mais eficiente na forma de resolução das questões. Bom, então, eu coloco para vocês aqui a sequência de slides, para que a gente possa identificar, não ficar muito na fala, porque às vezes quando a gente vai falando muito, né, o aluno acaba se cansando só do som da voz da gente, e a gente trata também dessa questão da beleza? Bom, então o assunto que a gente vai tratar é esse de notação química, tá? Tá aí para vocês o slide na tela. Lembrando que qualquer dificuldade, qualquer dúvida que se tenha, vocês podem mandar as questões individualmente, tá? Podem mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Pode mandar pelo grupo, quando o grupo estiver liberado para conversação, porque nem sempre libera o grupo para conversação. Senão vai enchendo muita informação, e aí quando o aluno vai procurar o que foi que eu mandei, ele se atrapalha, porque tem muita informação e se cansa. Então, os grupos são montados para isso, né, para que a gente tenha uma sequência do que foi enviado para vocês, de atividade, de conteúdo, de videoaulas. Então, para não ter esse distúrbio, então, geralmente eu abro só algumas vezes, quando eu for abrir o aviso, já estou liberando o grupo para que vocês possam questionar, jogar suas dúvidas aqui para a gente, e a gente fazer o nosso papel de professor, que é retirar essas dúvidas. Vocês podem mandar as perguntas a hora que vocês quiserem, no entanto, eu tenho um horário para responder, então eu posso não responder de forma imediata, certo? Mas assim que der, eu olho, faço sempre uma sequência do que foi enviado de questionamento para mim, e a partir daí é que eu mando as respostas ou individuais, ou eu trago para a aula alguma dúvida que o aluno teve, para facilitar para a gente, tá? Então, não se preocupem, podem mandar as questões. Posso não responder no mesmo instante, mas assim que tiver condições, eu respondo para vocês, tá? Eu tiro as dúvidas. Bom, então, a gente tem o seguinte, ó, a notação química, a gente vai tentar identificar os símbolos dos elementos químicos. Como é que é montado? Então, por exemplo, quando eu coloco a letrinha H em maiúsculo, eu estou identificando para vocês um símbolo de um elemento químico, que é o hidrogênio. Quando eu coloco para vocês, por exemplo, o H e um E do outro lado, do ladinho dele, já não é mais o hidrogênio, certo? É um outro elemento químico que a gente precisa saber como foram montados esses primeiros elementos químicos. Para isso, a gente precisa abordar algumas regras, e essas regras estão sendo identificadas aqui. Primeiro, quando você identificar o nome de um elemento químico, que é formado por um conjunto de átomos de um mesmo tipo, esse elemento químico, você vai identificar o nome dele, mas não só o nome na língua em que você está falando, por exemplo, em português, certo? Grande parte dos elementos químicos tem o seu nome original em latim, alguns em outras linguagens, mas principalmente o latim era o mais utilizado, né? Era a língua da ciência antigamente, e hoje a língua da ciência é o inglês. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho científico, você tem que ter uma noção de como se escrever, de como entender o que está sendo escrito em inglês, porque até, por exemplo, o resumo do trabalho que você vai fazer de um trabalho científico para divulgação, você tem que fazer um resumo na sua língua e um resumo em inglês, certo? Quem já fala inglês por herança de social, então é mais tranquilo, mas para a gente teria que fazer. Então, antes a gente tinha uma linguagem, a língua utilizada para definir um poderio científico na informação era o latim.
Tá? Então, por isso que grande parte deles a gente tem a nomenclatura em latim. Mas, lembre-se, você vai pegar a inicial da letra do nome dele na sua origem, não como a gente fala, mas como é escrito no seu nome original, e a gente vai colocar essa letra em maiúscula. Então, digamos que eu encontrei lá o hidrogênio, encontrei o carbono, identifiquei, na verdade, o nitrogênio. Então, esses elementos, como foram os primeiros a serem identificados, como foram os primeiros a serem trabalhados na ciência e nomenclaturados, eles ficaram com uma letra só. Tá? Então, pegou a letra, a sua inicial, que era a única, que era exclusiva, e colocaram em maiúsculo. Mas, às vezes, por vezes, né, foram encontrados outros elementos químicos, identificados outros elementos químicos, que apresentavam a mesma letra inicial. E aí, o que fazer? Substituir aquele que já tinha sido feito. Por exemplo, identifiquei o carbono, beleza, carbono C, coloquei a letra C em maiúsculo. Mas aí eu identifiquei um outro elemento químico depois, que é o cálcio, por exemplo. Bom, então, o cálcio, vou colocar C, e o carbono eu deixo para lá. Ou eu coloco dois elementos com a letra C. Gente, qual é a função do símbolo? O símbolo é identificar e diferenciar. Então, se você colocar os dois com a mesma letra, em maiúsculo, só ela não vai diferenciar, você vai atrapalhar. Então, o que é preciso? Você colocar abordar uma diferença entre esses dois símbolos. Então, o que é que eu posso fazer? Carbono foi identificado primeiro. Pronto, beleza, ele tem um C e ele já não muda, já foi identificado. Vou identificar um outro elemento químico, como, por exemplo, o cálcio, e vou diferenciar. Então, vou pegar a primeira letra em maiúsculo, tá? Então, C, como deixo o C em maiúsculo, e vou acrescentar uma segunda letra do seu nome. Nesse caso, eu vou pegar a letra A. Tá? Então, ficaria CA, C e o A. Pronto. Só que o C em maiúsculo e o A em minúsculo. Digamos que uma pessoa identificou um outro elemento químico chamado cádmio, tá? Que é um metal. Bom, então já tinha identificado o carbono, ele com a letra C, ficou para ele, então o C é só dele. Identificou na sequência o cálcio, então o A está do lado dele, vou colocar o A, que é a segunda letra, em minúsculo, lembre disso. E o cádmio tem a primeira C e a segunda A. Eu também não posso colocar CA para cádmio. Por que eu não posso colocar? Porque já tinha para o cálcio. O cálcio foi identificado primeiro, então CA ficou para ele. Tá? O símbolo CA. Como é que eu identificaria então o cádmio? C e A. Uma segunda letra, não precisa ser a segunda letra da palavra, é uma segunda. Então, por exemplo, coloca a letra D, e aí ele fica com o símbolo CD. Então, essas regras, elas foram identificadas, você só precisa saber que elas existem. Porque o símbolo você não precisa montar. Os símbolos já fizeram esse trabalho para a gente, já montaram esses símbolos para a gente. Então, a identificação da palavra, do símbolo de carbono, C. Para cálcio, C e um A minúsculo. E o cádmio, C e um D minúsculo. Lembrando que a primeira letra, a que identifica o nome do símbolo, é em maiúsculo. A segunda letra, que é a diferenciação, você vai colocar 2, 3, 4, só duas. No mínimo uma, no máximo duas letras. Lembrando que a primeira maiúsculo e a segunda sempre em minúsculo. Quando a gente identificar dois símbolos, em que eu tenha duas letras maiúsculas lado a lado, não quer dizer que é um símbolo só, tá, gente? É que, na verdade, são dois elementos químicos próximos entre si, identificando uma composição de uma substância. Então, a regra é essa. Pega a primeira letra do nome de origem e coloca em inicial maiúscula. Se tiver coincidência da primeira letra em dois elementos químicos, como eu já coloquei uma letra só para um elemento, o outro eu tenho que acrescentar uma segunda. Pode ser a segunda letra, pode ser a terceira, pode ser a quarta, não importa, mas tem que ser uma segunda letra. E essa segunda letra ela tem que ser escrita em inicial minúsculo. Então, por que isso é importante? Porque identificados existem 118 elementos químicos. Então, a tabela periódica ela tem do número 1 até o número 118. Algumas tabelas periódicas você não vão encontrar. Vocês só vão encontrar até o 111 ou 112, tá? Por aí. Por quê? Porque esses outros elementos químicos, eles são elementos químicos de teste. O pessoal vai identificando, verificando a possibilidade de mudar, acrescentar alguns componentes do átomo e vai modificando e criando alguns elementos químicos que não existiam. Então, 111 elementos químicos que são considerados elementos químicos naturais, se encontram na natureza de forma comum, e aqueles outros que você
que são os últimos 7 elementos químicos da tabela periódica, eles são artificiais. Eles foram sintetizados em laboratórios, criados em laboratórios. Alguns são até teóricos. Ou seja, teoricamente ele existe, mas na prática não foi sequer produzido. Certo? Então, por isso que tem alguns livros trazem só os 111 ou 112 elementos químicos. Então, qual a importância? Diferenciar todos eles. Aí o cara fica, não, minha nossa senhora, gente, será que eu vou ter que lembrar 111 símbolos de elementos químicos? Não. Né? Por que não? Porque se você for trabalhar com a química, lá na frente, você vai lá na tabela periódica e procura. Tá? Mas é claro que com o tempo você vai acumulando tantas informações e entrando em contato tanto com ele, que você vai lembrar com mais facilidade. Vai ser natural. Por exemplo, o O, tá? A letra O em maiúsculo é o oxigênio. O C em maiúsculo é o carbono. O N em maiúsculo é o nitrogênio. Então, alguns elementos químicos a gente, de tanto ouvir falar, já armazenou, já fixou, já memorizou. Então, o que é que a gente vai tentar fazer durante esse trajeto? Colocando alguns elementos químicos, vocês vão, não todos, tá? A gente vai pegando alguns que são mais comuns e eu vou colocando para vocês. Vocês vão identificando o símbolo e relacionando com o nome, que é importante que você lembre. Por exemplo, alguns livros relatam que não há necessidade de memorizar símbolo. Aí, quando chega nos vestibulares, alguns deles cobram. Dá o símbolo para você, identifica, quer saber qual é o nome daquele elemento químico que está simbolizado. Ou diz o nome do elemento e pede para você o símbolo. Ou seja, é necessário que a gente lembre desses elementos químicos e dos seus respectivos símbolos. Não de todos, mas em uma grande parte a gente vai lembrando até o final do 9º ano, para que quando você chegue no primeiro, já chegue à frente dos demais alunos que não passarem por esse processo. Então, a gente tem o seguinte, vou colocar alguns elementos químicos, tá? Por exemplo, aqui, e do lado a gente vai colocar o seu símbolo. Então, por exemplo, o hidrogênio. Tá? O nome dele é original, em latim, não tem muita diferença do começo da palavra. Então, o símbolo dele, H. Certo? É o símbolo H. Um outro elemento químico que está lá, o hélio, observem. Eles dois têm a mesma inicial, que é a inicial H. Mas como o hidrogênio já foi identificado primeiro, ele fica com H maiúsculo e o hélio com HE. Certo? Ou seja, acrescentei uma segunda letra, que nesse caso é a própria segunda letra. Um outro elemento químico, carbono, que a gente já comentou, começa com a letra C, tanto na língua portuguesa quanto na sua nomenclatura original. Então, a gente mantém a letra C para identificar, sempre que em maiúsculo. Lembre disso, viu? Já o cálcio, foi o que eu disse para vocês, o carbono foi identificado primeiro. Então, o cálcio já não pode ser só a letra C, porque já havia um elemento químico identificado com a letra C. Então, o que é que eu faço? Acrescento a letra A, Ca. O cloro, já tem o carbono, que é C, então o cloro não pode ser C. Tá? Então, como é que a gente coloca? Cl. Ok? A gente vem para o cobalto. Bom, aí o cobalto, a gente tem a letra C e tem, que não pode ser só ela, tá, gente? Porque já tem aqui o carbono com a letra C e a letra O, que é a segunda em minúsculo. Certo? Então, se tiver um minúsculozinho aqui, é um símbolo só. Se tiver um C e um O maiúsculo, aí esse O maiúsculo já seria o oxigênio. Viu? Porque o símbolo do elemento químico é a inicial maiúscula. Então, eu não posso ter duas iniciais maiúsculas no mesmo símbolo, tá, gente? É uma inicial e uma secundária. E essa secundária, ela tem que vir em minúsculo. Bom, a gente tem o cobre. Aí o cobre, gente, em português, está aqui escrito. Então, ele teria a primeira, a segunda e a terceira letra iguais. Certo? Então, eu deveria acrescentar a terceira. Mas, nesse caso, não é. Por que a gente não vai acrescentar nenhuma dessas? Porque o seu nome original é esse. Então, eu vou pegar a primeira, em maiúscula, e acrescentar a segunda. Certo? Então, fica com um fonema meio esquisito, certo? Mas é esse daqui o símbolo, Cu. Viu? Então, hidrogênio H, hélio, He, carbono C, cálcio Ca, cloro Cl, cobalto CO, cobre Cu. Bom, o flúor, tranquilo, foi um dos primeiros elementos a serem identificados. Pega só a inicial dele e coloca em maiúscula, que é o F. Mas se tiver outro com a letra F, que não é esse caso, então essas situações, gente, são aquelas que a gente acaba
colocando como dúvidas para o aluno e que ele acaba errando pra caramba. Fósforo, na língua portuguesa, a gente escreve, claro, com F. Mas em latim é fósforos com PH. Então a gente vai pegar a inicial do seu nome original. Ah, professor, eu vou ter que lembrar o nome original de cada um deles? Não. Aqui é só para vocês entenderem por que foi colocado isso. O que vocês vão ter que lembrar? Nome, em português, símbolo, que é uma coisa global, que é uma coisa universal. Então a gente não vai pegar a letra F. Por quê? Porque o nome dele em original é com a letra P. A gente coloca a letra P. Então, P identifica o átomo de fósforo. O potássio, que em português é com a letra P, o nome dele em latim, aqui é um Mzinho no final, tá, gente? É Kalium, tá? Então, a gente vai pegar a letra K, que são duas coisas que a gente faz com que o aluno erre muito. Eu coloco P, potássio, o cara coloca P lá na prova como símbolo dele, e que na verdade não é. É cálcio, potássio, que é com a letra K, tá? Que deriva do nome cálcio. Então, fósforos com a letra P e potássio com a letra K é o seu símbolo. Lembrando que primeira, sempre maiúscula, se tiver uma segunda, essa segunda obrigatoriamente tem que ser minúscula. Ou então o sódio que em português se escreve normal, né, com a letra S, na sua língua de origem se escreve nádium. Então, como já havia o nitrogênio como elemento químico identificado com a letra N, ele foi colocado com a segunda letra em minúscula, então ficou Na. Tá? Então, vocês devem perceber mais ou menos isso. A regra, primeira maiúscula, se tiver necessidade de uma segunda, essa segunda letra em minúscula. Qual é a condição para colocar uma segunda? Caso já tenha tido um elemento químico com a sua mesma inicial. Tá? Se tiver inicial coincidente, a gente acrescenta uma segunda. Isso daqui, vocês precisam criar? Não. Já está criado, já foi identificado, já foi definido, a gente só vai aplicar essa simbologia. Mais um elemento químico, o enxofre. Eu estou colocando alguns, esses aqui principalmente, são aqueles que o nome em português não tem o símbolo da língua portuguesa, certo? Para que vocês vão se acostumando já principalmente com esses. Então, o enxofre se escreve sulfur, e aí acrescenta só a letra S em maiúsculo. O ferro, tá? Já tem o flúor, tá vendo aqui, ó? Flúor com F, então ferro, que não tem diferença no nome, então a gente coloca a segunda letra em minúscula, que é Fe. E, por fim, o césio. Esse elemento químico eu coloquei para que vocês lembrem que a gente precisa acrescentar uma segunda letra, não precisa ser necessariamente a segunda. Por exemplo, um elemento químico identificado foi o carbono, C. Um outro elemento químico foi o sério, que não está aqui, certo? Não está nessa tabela. Ele foi um dos segundos elementos a serem identificados. E ele acrescentou C e o E, minúsculo. Então, o césio, para aplicar uma simbologia, como já havia um símbolo CE, que era do sério, então acrescentou a terceira letra para formar o seu nome. Então, uma segunda, não é a segunda, é uma segunda. Então, por isso que a gente fica com o símbolo CS. Certo? Então, só para a gente lembrar que não é obrigatoriamente a segunda letra, seria uma segunda letra que está presente no nome dele na sua origem e que diferencia de outros elementos químicos que já foram previamente definidos. Beleza? Então, basicamente é nome do elemento. Esqueçam essa parte do meio aqui. Tá? Aqui é só para identificar, só para vocês terem a noção do porquê que foi colocado o nome, do porquê que foi colocado o símbolo, porque o nome dele é a origem que a gente observa. Então, pega o nome dele em português e identifica a simbologia. E na prova, o que é que eu faço? Pego o nome, peço o símbolo, indico o símbolo e vocês me trazem o nome do elemento químico. Tranquilo. Basicamente, é só isso que a gente precisa saber a respeito dessa informação. Ok? Bom, a partir do momento que a gente identifica os símbolos, aí fica mais simples da gente fazer os cálculos de massa moleculares. Certo? Então, a gente vai tentar fazer, até o final desse vídeo, o cálculo de algumas questões de massa molecular. Bom, primeiro, você deve conhecer a fórmula da substância. Por isso, a necessidade de conhecer os símbolos dos elementos químicos. Entendeu? Você deve reconhecer os símbolos. Primeiro, você deve conhecer a fórmula.
tá? Alguém tem que passar para você, nesse caso, a questão tem que trazer para você a fórmula. E aí você deve reconhecer os símbolos, para a partir daí olhar na fórmula o quanto tem de cada elemento químico presente. Então, primeiro identifica a fórmula, depois você reconhece os símbolos, identifica a quantidade do elemento químico, ou seja, você precisa fazer a leitura da fórmula para poder fazer o cálculo de massa molecular. Identifica as respectivas massas atômicas de cada elemento químico. Ah, é necessário eu levar uma colinha para poder fazer? Não precisa. A questão traz para vocês o símbolo com a quantidade de massa atômica, o valor de massa atômica que ele apresenta. Não é necessário memorizar o valor de massa atômica. É claro que, muitas vezes, como a gente fica o tempo inteiro entrando em contato, tá? Você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, então acaba que você vai assimilando essas informações, vai lembrando, mas que não é obrigação você pegar e ficar aquele... Eu, particularmente, não consigo. Tenho uma dificuldade muito grande de memorização, tá, gente? Não consigo decorar, para pegar assim, um negócio para decorar, eu acabo esquecendo. Eu vou lembrando de algumas coisas, identificando, interpretando aquilo da forma que eu entendi. Então, não é necessário, tá? Então, a gente, claro, eu disse para vocês que é importante que vocês saibam do símbolo e do nome, tá? Mas numa questão de prova, dependendo da questão, eu posso até indicar para o aluno que não teria problema. Mas, como a gente prepara vocês para uma prova futura de definição, uma prova de concurso vestibular, um concurso público, nesses concursos ninguém diz para você o nome e o símbolo. Tá? Então, por isso que, apesar de dizerem que não há necessidade, a gente está colocando para que isso aí passe a fazer parte do cotidiano do aluno e ele lembre com mais facilidade. Beleza? Mas é importante que vocês vão lembrando cada um deles. Então, identifica a fórmula, reconhece os elementos, os símbolos dos elementos, para quê? Para, a partir daí, fazer o cálculo das massas atômicas e, nesse caso, no momento que você identifica a quantidade, essa quantidade é um númerozinho que fica embaixo do símbolo do elemento químico. Esse número que fica embaixo, ele é chamado de índice. Tá? Então, o que é o índice? Representa a quantidade de cada átomo presente naquela molécula. Porque a molécula tem que ter no mínimo 2 átomos, tá, gente? Então, se ele tiver 2 símbolos, tem 2 átomos presentes. Se um dos símbolos tiver um númerozinho embaixo, H2O, não em cima, algumas pessoas escrevem do lado, mas não é do lado, no meio, é embaixo, tá? Nota de baixo. Então, à direita e abaixo do símbolo, isso daí a gente se identifica como o índice, indica quanto tem daquele átomo na molécula. Então, H2O. O H2 significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e o O sozinho é como se eu tivesse o número 1, certo? Então, ele tem um átomo de oxigênio naquela forma. Que é o que está sendo dito aí na segunda observação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o símbolo do elemento, pegar a quantidade que cada um deles tem, de cada átomo, e multiplicar pela respectiva massa atômica. A gente já fez algo parecido com isso, certo? A partir do momento que você faz isso, você encontra a massa molecular, que é somar tudo que você obteve. Então, pega a fórmula, separa os símbolos, identifica o índice, ou seja, quanto tem de cada um deles, e a partir do momento que você identifica quanto tem de cada um deles, multiplica pela massa atômica, soma tudo, e eu tenho a massa da molécula. Parece muito complicado, mas não é. Tá? Alguns conceitos aqui que vão ser necessários para que você responda, não só esse, mas, por exemplo, o balanceamento de reações químicas, é o índice, que é o número que fica abaixo e à direita do símbolo de cada elemento químico, e o nosso coeficiente, que representa a quantidade, é o número que fica colocado à esquerda e do lado, identifica a quantidade de moléculas que tem de uma substância numa reação química. O índice é a quantidade de átomos e o coeficiente a quantidade de moléculas que está presente. Bom, para que a gente não ultrapasse um limite muito grande, acima dos 30 minutos, eu vou parar nesse ponto, vou deixar exatamente aqui, no cálculo de fórmula de substâncias, tá? de massas moleculares.
o próximo vídeo que eu enviar para vocês, ele vai trazer e ele vai tratar alguns cálculos. É importante que vocês assistam o vídeo por completo, tá, gente? Sem pular etapas, porque senão vai passar alguma informação despercebida. É crucial esse assunto, porque ele já é sempre um assunto cumulativo, né? Você obrigatoriamente vai precisando de outras informações, para que o assunto seguinte tenha mais facilidade, e para que no primeiro ano você tenha mais facilidade. Então, para quem tem projeto de futuro definido, que é estudar para fazer vestibular, é importante que você consiga prevalecer esse instante que a gente está passando, mas ser o chamado autodidata, tá, gente? Tem que ir buscar, tem que correr atrás, tem que tentar responder. Então, assim que eu finalizar, eu vou colocar algumas questões de cálculo de massa molecular. Assim que eu colocar e explicar para vocês, aí é que eu depois passo uma atividade. Beleza? Então, por enquanto, fica ali naquela etapa. Quando eu retornar no vídeo das próximas semanas, aí sim é que eu coloco para vocês o exercício, como é que a gente faz realmente para calcular. E vocês vão ver que tudo isso que eu falei não é o bicho de 7 cabeças, é mais tranquilo do que o que parece. Viu, gente? Não é conversa de vendedor, é conversa de professor que sabe que esse assunto não é complicado. Complicado tem mais, certo, gente? Mas não aqui, principalmente lá em física. Valeu? Então, espero que vocês assistam completo esse vídeo, revisem quando for necessário. Se tiver dúvida, pode mandar que eu vou tentar responder assim que possível. Beleza? Valeu, gente. Tchau e até a próxima aula.